Então, primeiro a gente precisa que o oxigênio, vocês mesmos falaram aí, precise chegar aí célula a célula, né? A gente precisa que isso aconteça. Então vamos ver, ó, tem um esqueminha para vocês aí. Isso, então a gente vai ver, então, basicamente, né, como é que vai acontecer essa situação aí. O oxigênio ele vai entrar aqui pela cavidade nasal, né? O correto é sempre a gente respirar pelo nariz. Às vezes não dá, né? Mas é o correto. E aí ele vai descer aqui, ó, vai pegar um pouquinho da faringe, né? Depois ele vai para a laringe, aí ele vai lá para os brônquios aqui, ó. E aqui para os bronquíolos, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é bronquíolo, tá bom? E aqui vai ter uns saquinhos microscópios assim, ó, microscópicos, né? Que são chamados de alvéolos pulmonares, tá? E aí você vai ter veias e artérias que passam aqui assim, né? As veias e artérias vão passando aqui assim, e aqui o sangue vai deixando o gás carbônico, que vai fazer parte do processo, lá que vai acontecer na célula, que a gente ainda vai falar, né? E vai deixar aí o gás carbônico e vai pegar o oxigênio. Então a gente respira para que o sangue possa pegar esse oxigênio e leve célula a célula. Mas lembra que a gente falou que o objetivo é a gente entender como que a respiração vai fazer parte da nutrição. Então, para isso, a gente precisa entender a outra parte aí do processo, então, que é a digestão, certo? Então, ó, tem mais uma imagenzinha para vocês verem aí do sistema, né? É mais ou menos assim que o nosso sistema funciona. Você pode ver que o coração está aí entre os dois pulmões, por isso que normalmente o nosso pulmão esquerdo vai ser um pouquinho menor do que o direito, para poder acomodar o coração aí. Então, se você entender o coração, normalmente a gente diz que o coração está à esquerda do corpo, mas ele não está, né? Ele está assim, ó, no centro do corpo, está inclinado para a esquerda. Inclusive, por que eu pus meu punho fechado aqui? Porque o nosso coração normalmente tem o tamanho do nosso punho fechado. Tá? Então ele vai estar aqui, ó, no centro do corpo, inclinado para a esquerda. Isso faz com que o nosso pulmão esquerdo seja um pouquinho menor do que o direito. Tá? Mas aí o processo acontece normalmente. E você vê, e é um órgão tão importante, né, o pulmão, que a gente tem dois. Né? Se caso um tiver problema, a gente ainda consegue viver com um pulmão apenas. Mas é lógico, o ideal é que a gente tenha nossos dois pulmões direitinho, certo? E aí, ó, para respirar, para esse processo acontecer, você tem aí, ó, esse músculo aí que ajuda, que é o diafragma também, tá bom? Às vezes a gente toma uma bolada, né? Aí fala tomar uma bolada na boca do estômago. Não, na verdade acerta esse diafragma aí e ele paralisa por um tempo, você fica sem respirar, né? Tá bom? Por isso que é importante a gente cuidar aí, né? Quando vai jogar, etc., se proteger, tá bom? É um lugar que não é muito legal quando toma pancada. Muito bem. Agora, primeiro a gente tem que lembrar o seguinte, que o nutriente precisa chegar na célula. Já foi falado lá na resposta, né, do professor e do aluno anteriormente. Então, imagina, a célula é microscópica, né? Só dá para ver no microscópio, lembra? Então, se a célula é microscópica, eu preciso reduzir esse alimento também a uma condição microscópica. Então, como é que eu vou fazer isso? Tem dois tipos de processo. Um processo físico e um processo químico. O processo físico, por exemplo, na boca é a mastigação. Então, começa onde? Na boca. Eu já começo a diminuir, né, vamos colocar assim, o alimento ao mastigar. Mas também tem um processo químico, porque a saliva já tem componentes químicos, ela não é só água. E aí começa também a dissolver. Então a gente começa lá na boca, né, com a mastigação, e aí, ó, vai acontecer o quê? Processos físicos e químicos, tá bom? A mastigação é um processo físico e a saliva ela vai ter ali algumas enzimas, que o professor até falou, né? E já vão começar a degradar, por exemplo, a amilase, que degrada o amido, tá bom? Muito bem. Então, voltando aqui, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Então, ó, vai começar aqui na boca, e aí vai descer aqui, ó, pela faringe, esôfago. Aqui no esôfago vai acontecer um negócio muito legal, que é chamado de movimento peristáltico. Olha só que interessante. Né? Esse aí é um movimento que vai acontecer no esôfago, tá bom? E aí, ó, por que que isso acontece? Dizem, né, que mesmo que você se alimente
de ponta cabeça, a comida vai chegar aqui, ó. Aqui, ó. Peraí, tem que passar aqui. Esse cara aqui é o fígado, tá? Tem que passar aqui pelo fígado e vir aqui pro estômago, ó. Bom, aqui, então, ocorreu aqui os movimentos peristálticos, né? O alimento desceu aqui e foi parar no estômago. Aqui a gente tem o fígado que vai liberar a bile, né? Que é uma substância que vai estar lá na vesícula biliar, que é responsável por degradar as gorduras, tá bom? É como se fosse um detergente natural. Mas enfim, isso é um pouquinho depois aqui, quando está saindo já do estômago aqui. Mas aí, olha só, aqui vai ficar batendo por muito tempo, é como se fosse um liquidificador natural. Então vai ter enzimas aí, vai ter ácido clorídrico e tal. E para que isso? Para desmanchar cada vez mais o alimento, tá? Então vai desmanchar muito o alimento. Depois, ó, que passou aqui pelo estômago, aí, ó, vai pro intestino delgado aqui, ele vai ficar passeando aqui, ó. Tá vendo como o intestino delgado é cheio de voltinhas aqui, ó? Ele vai ficar passeando aqui. O pessoal fala que a digestão dura 2 horas, mas não é verdade, tá? A digestão pode durar até 24 horas, vai depender do que você comeu, tá bom? Então, vai depender, uma coisa pode ter fácil digestão ou difícil digestão. Se for de fácil digestão, pode durar aí 3, 4 horinhas, né? Mas se for de difícil digestão, então esse alimento essa digestão vai demorar muito mais. Bom, voltando aqui para a figurinha, ó. Então, passou aqui, gente, está sendo absorvido, ó, intestino delgado. Ele tem que dar todas essas voltas porque aqui vai ser absorvido todos os nutrientes, todos. Nós falamos de alguns aí em algumas aulas no bimestre passado, né, sais minerais, etc e tal. O nutriente mais importante para a gente nesse momento é o açúcar, tá, que a gente chama de glicose. Este açúcar, o sistema circulatório vai passar por aqui, o sangue vai pegar esse açúcar e vai levar célula a célula. E esse açúcar vai ter que interagir com o oxigênio, tá bom? Olha só que interessante, só para terminar aqui a digestão, né? Depois a gente vai ter então o intestino grosso, aqui basicamente vai ser formado o bolo fecal e vai ser absorvido água, tá? Por que é importante você saber disso? Quem não toma muita água sofre no banheiro, porque aí o nosso organismo vai extrair a água daqui, no intestino grosso, por isso que é importante eu tomar bastante água, tá bom? E aí aqui reto, ânus, e aí as fezes saem, que é o que não foi utilizado pelo nosso sistema digestório, tá bom? Então olha só como é legal o nosso corpo, né? A gente viu como é que o oxigênio passeia pelo corpo, agora a gente viu como é que o alimento também, né? E tudo que a gente vai precisar vai sendo absorvido, o que não precisar vai ser excretado, vai para fora, tá bom? Açúcar que é importante, por quê? Ele vai chegar lá na célula, conforme o professor falou, né, a questão do metabolismo, vai chegar lá na célula, vai sofrer uma reação química com o oxigênio e isso é que vai gerar energia para eu poder falar, para eu poder andar, para eu poder brincar, até para eu dormir e meu cérebro continuar me mantendo vivo, eu preciso de energia, tá? Então eu preciso que o açúcar e que o oxigênio chegue na célula para que cada célula gere energia. Olha que legal. Então vamos recapitular um pouquinho, né? Olha só o que aconteceu. Você respirou, o oxigênio que vem junto com o ar, lembrando que o ar que você respira, ele é uma mistura de vários gases, tá? O gás oxigênio, ele está aí entre 18%, ele é um pouquinho só do que a gente respira. E aí esse oxigênio entra, né? Esse oxigênio entra, ele vai passar, vai ter que chegar até o pulmão. Quando chega lá no pulmão, o sistema circulatório que você falou pega esse oxigênio e vai levar célula a célula. Olha só que legal, porque lembra que o tema da aula é a interação entre o sistema respiratório e digestório para a nutrição do corpo? Então a gente precisa entender por que esses dois interagem. Mas como a gente já falou aqui, e o professor falou muito bem, né, o professor aqui no chat, todos os sistemas do corpo interagem. A gente acabou de ver que o sistema circulatório tem um papel importante nesse processo, mas todos os outros, se a gente for pensar no sistema nervoso, etc., também terão, né? Bom, então a respiração funcionou assim. Quando eu falo da digestão, olha só, a mesma coisa, você se alimentou, aí você diminuiu esse alimento, até quando chega lá no intestino, né, aí o sistema circulatório vai pegar esses nutrientes e vai espalhar pelo corpo também célula a célula. Hoje a gente deu ênfase ao açúcar, porque é o açúcar que vai produzir energia, né? Tem gente que acha que é vitamina, não é. O que dá energia para o seu corpo é açúcar.
tá bom? Aí vai falar, e gordura? A gordura o nosso corpo transforma em açúcar, tá bom? Para poder funcionar como energia. Então, se o açúcar tiver demais no nosso corpo, ele vai ser transformado em gordura e vai ser guardado, vai ser armazenado. Se ele tiver, se o nosso corpo tiver com carência aí de energia, né, então ele vai gastar a gordura que tem como reserva, vai transformar isso em açúcar e gastar. E como é que ele gasta? O açúcar precisa entrar na célula, ele não consegue entrar na célula sozinho, ele precisa da ajuda de um hormônio chamado insulina, e a partir disso, esse hormônio é produzido no pâncreas. Quem não produz esse hormônio insulina, né, precisa tomar de forma exterior ao corpo, que aí a gente fala que tem um probleminha aqui chamado de diabetes, mas já tem o tratamento e tal. Bom, e aí o oxigênio encontra o açúcar, sofre uma reação química e tudo isso transforma em energia. Então está aí o que nós vimos nesta aula, tá aí, ó, como o sistema respiratório e digestório funcionam e como ocorre a nutrição. Então, ó, eu queria agradecer vocês. A habilidade é uma habilidade essencial, que é essa aí, a 05CI06B, tá bom?